A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos navegando nesse quarto trimestre na lição de número 9, onde nós vamos aprender sobre a igreja e o sustento missionário. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube ou pelo Spotify, fica à vontade, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento, deixando aí o teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque é muito importante para nos ajudar. E é claro, nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui, onde você pode estudar com a gente a palavra de Deus. Também, se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, preparar aí os recursos para a tua ministração, eu tenho tudo isso já disponível para você através da nossa assinatura no Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço das aulas que eu sempre ministro aqui no canal para você. Você vai encontrar também os slides onde você pode utilizar esses conteúdos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para dinamizar as tuas aulas. E é claro que isso está disponível em uma assinatura trimestral. A nossa proposta está na descrição do vídeo, está também um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar. Agora, vamos então para o nosso momento de leitura bíblica e eu espero muito que o Senhor confirme a palavra no teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Neste quarto trimestre, nós estamos estudando na classe dos adultos um texto escrito pelo pastor Wagner Gabi com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Tema da aula de hoje, lição de número 9, essa lição que vai cair no dia 26 de novembro, trata sobre o seguinte argumento: a igreja e o sustento missionário. Nós vamos analisar essa perspectiva com você. Para você iniciar bem a aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a lição já oferece para você. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E a segunda é a verdade prática. Muito importante é que você leia a verdade prática junto com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza na Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 20. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na EBD da tua igreja. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, e no Spotify também. Toda a ministração que nós disponibilizamos para você com muito carinho. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós liberamos as lições da classe dos adultos, onde você pode ter acesso a esse material e estudar com a gente a palavra de Deus, em nome de Jesus. Chegamos então na lição de número 9, escrita e comentada pelo pastor Wagner Gabi. Na lição de hoje, nós vamos analisar uma perspectiva bíblica a respeito da igreja de Filipos, ou seja, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja que permaneciam nessa cidade, a carta aos Filipenses. É importante nós observarmos que a lição de hoje traz essa orientação sobre a importância da igreja ter essa visão sobre o sustento missionário atualmente. Esse sustento missionário fala exatamente sobre um propósito da igreja, sobre um projeto que a igreja precisa ter a partir da visão bíblica para manter os missionários. A aula, nós vamos então abordar na lição de hoje essa perspectiva da contribuição missionária financeira de forma muito clara a partir da leitura da carta aos Filipenses. De acordo com alguns autores, e é importante nós observarmos essas perspectivas, nós vamos perceber que a carta aos Filipenses escrita por Paulo, ela procura analisar exatamente essa perspectiva missional. A perspectiva missional que a Epístola aos Filipenses demonstra para a gente é uma demonstração muito clara sobre a implantação de igrejas.
implantação de igrejas e projetos missionários no mundo. É importante nós observarmos que Paulo, a partir da perspectiva do Novo Testamento, foi um grande missionário e um grande fundador de igrejas naquele período bíblico também. À guisa de introdução, nós podemos destacar alguns princípios com vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o programa missionário da igreja deve ser conduzido pelo céu. Isso porque, quando nós lemos a Epístola aos Filipenses, nós descobrimos então que todo o programa missionário da igreja deve ser conduzido não pela terra, não pelos homens, mas pela direção de Deus. Paulo, ele era apóstolo e na sua segunda viagem missionária, ele é direcionado pelo Espírito de Deus à cidade de Filipos. Naquela cidade, ele evangeliza especialmente nessa perspectiva missional e bíblica as pessoas ali. E naquele trabalho missionário, Deus abre as portas para Paulo na Ásia e já inicia, então, essa perspectiva da pregação do Evangelho já na Europa. Então, nós entendemos que o projeto missionário deve ser estabelecido, em primeiro lugar, pela direção de Deus. Então, antes de falar do sustento missionário, nós precisamos observar essa perspectiva bíblica sobre o projeto ser o projeto de Deus, vindo da parte da direção do Senhor. Em segundo lugar, nós também precisamos levar em consideração que a porta que Deus abre nem sempre nos conduz, então, por um caminho fácil, tá? Então, a porta missionária que Deus abre nem sempre vai conduzir o missionário por um caminho fácil, um caminho asfaltado, pavimentado, sem dificuldades. Mas quando você analisa a fundação da igreja de Filipos, analisa como aquela igreja se tornou uma igreja missionária e conhece o contexto histórico e bíblico, então, daquela igreja, você vai perceber que Deus apontou o caminho missionário para Paulo, mas aquele caminho missionário veio com sofrimento. O processo daquela missão veio, então, com dificuldades. Paulo foi preso em Filipos. Paulo foi açoitado em Filipos, mas a direção de Deus estava naquele lugar. Quando você percebe, o sofrimento, então, estava presente naquela obra missionária. E aqui nós entendemos que o sofrimento não é incompatível ou é maior do que, especialmente, o sucesso da obra de Deus. Todo sofrimento vem como uma espécie de processo para estabelecer, então, o planejamento, o plano estratégico do próprio Senhor. Deus queria ganhar a cidade de Filipos. Então levanta Paulo e Silas a partir da leitura bíblica de Atos, capítulo 16, e você vai perceber dentro da palavra que eles foram açoitados em Filipos. Mas lá Deus abriu a porta do coração de Lídia e ela abriu as portas da sua casa para receber a mensagem do evangelho. Lá Paulo e Silas foram presos, mas lá também Deus abriu a porta do cárcere para pessoas serem libertas de forma extraordinária pelo poder de Deus. Então, quando você analisa uma perspectiva missionária a partir da leitura bíblica sobre o sustento missionário, pegando a abordagem da carta de Filipos, e eu quero pegar essa abordagem com você, ser bem bíblico aqui, você vai perceber então que todo o sustento missionário vem da direção de Deus. Todo o planejamento missionário vem da direção de Deus. E é isso também que você precisa ter. A tua vida também precisa ser conduzida pela direção de Deus. Você tem se deixado ser conduzido pelo Senhor? Eu espero que sim. E é claro, se eu já estou ajudando você, e se você pode, com certeza, por gentileza, deixa o teu likezinho aqui nesse vídeo, deixa também o teu comentário e no comentário coloca assim, de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, quem é o teu pastor. Eu quero saber onde essa aula está alcançando e eu fico tão feliz quando vocês então participam com a gente, falando aí da sua localidade, da sua comunidade, da sua cidade, do povoado, mas você está acompanhando a palavra com a gente. Olha, que Deus abençoe. E essa aula é feita para você e através, então, da sua cooperação, nós vamos continuando aqui falando do Evangelho de Cristo, estudando as lições da Escola Bíblica Dominical. Em primeiro lugar, já avançando, vamos então para o primeiro ponto da nossa lição. E no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento.
a igreja de Filipos e o sustento missionário. Eu já disse para você que hoje nós vamos mergulhar na carta aos Filipenses. Nós vamos mergulhar no histórico dessa igreja para tentar entender como Deus quer falar conosco e falar através de você na Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Neste primeiro ponto, como estamos trabalhando com vocês, nós vamos então observar essa perspectiva de sustentar o missionário, ou seja, de ter uma visão para o projeto missionário de uma igreja local. Como eu já disse, nós estamos tomando como base a fundamentação da igreja localizada na cidade de Filipos. Então, estou tomando como base também a carta aos Filipenses. Analisando essa perspectiva, eu espero muito que Deus te traga clareza sobre a fundamentação de um projeto missionário. E é importante você fazer a leitura de um versículo bíblico. E eu quero dar como dica para você Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde você percebe que a fundamentação missionária está em Cristo. Na própria visão paulina aqui. E é importante também nós avançarmos para o primeiro subtópico, que trata agora sobre esse argumento. Paulo e a igreja de Filipos. Como Paulo conheceu aquela cidade? Como aquela igreja foi estabelecida ali? Qual é o processo que Paulo enfrentou na obra missionária para poder estabelecer o projeto de Deus naquele lugar? De acordo com o pastor Wagner Gabi, o próprio apóstolo Paulo aceitou a oferta missionária da igreja de Filipos quando ele estava em prisão domiciliar em Roma. É interessante que a prisão domiciliar de Paulo ela acontece entre o ano de 60 a 62. Nesse período, ele então escreve 4 epístolas, 4 cartas, que são conhecidas como as cartas da prisão. Nessas cartas, nós vamos encontrar, então, conteúdos pastorais, conteúdos de gratidão e orientações também para a igreja e para alguns irmãos de forma particular. As cartas são Efésios, onde Paulo traz uma orientação sobre a igreja de Cristo, Colossenses, onde Paulo agora traz essa perspectiva de Cristo ser o cabeça da igreja. Ele escreve uma carta, um bilhete para o irmão Filemão e ele traz uma perspectiva muito interessante também de gratidão a Deus em oração e alegria à própria igreja da cidade de Filipos, onde ele trata sobre alguns problemas, mas ao mesmo tempo ele agradece pela contribuição daqueles irmãos. Isso porque naquele período, na prisão domiciliar, o prisioneiro era obrigado a pagar o sustento dos soldados, ou seja, tinha que pagar um tributo para estar ali preso na prisão domiciliar, ao mesmo tempo se sustentar diante daquele processo. Então a igreja cuidava de Paulo nessa parte. É interessante nós observarmos, a partir da perspectiva do Daniel Conejeiro, ele destaca no seu portal, escrevendo que a igreja de Filipos, ou a cidade de Filipos, ela era, na realidade, uma cidade muito importante para a Macedônia. Nós precisamos observar isso. A cidade ela recebe o nome após ter sido conquistada no ano de 360 a.C., pelo rei Filipe II da Macedônia. E que esse rei, Filipe II da Macedônia, para quem não sabe, ele era o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, batiza essa cidade de Filipos, em homenagem, então, ao seu próprio pai que conquistou aquela cidade. E aquela cidade, então, traz esse significado de lugar das fontes. Quando você para perceber a respeito dessa perspectiva também, você descobre que a cidade de Filipos ela é citada de forma muito importante no Novo Testamento. A cidade ela recebeu uma comitiva missionária do apóstolo Paulo. Nessa comitiva missionária, onde está Paulo e Silas, você percebe que tem muita dificuldade no processo do estabelecimento, então, de uma igreja local ali. Mas, depois que a igreja é estabelecida, aquela igreja, então, se torna uma fonte de águas vivas. Aquela igreja, então, se torna uma fonte que procura agora cuidar do apóstolo Paulo, sustentando o apóstolo Paulo diante também das suas aflições. Filipos é, na realidade, uma cidade que está no continente
europeu, e a partir dessa perspectiva, Deus abre as portas para a expansão do evangelho. O apóstolo Paulo visitou a cidade de Filipos na sua segunda viagem missionária. Você pode tomar como nota isso. Recebendo então a orientação divina, e é aquilo que eu estou dizendo para você. O estabelecimento da igreja de Filipos é por parte da direção de Deus. O estabelecimento então de uma obra missionária, de um projeto missionário, tem que ser pela direção de Deus. Paulo e Silas navegaram até Troade e durante a noite, então, Paulo teve uma visão de Deus em Atos 16, versículo 9, de um homem dizendo: passa a Macedônia. E nessa perspectiva, então, Paulo entende que ele deveria ir para aquele lugar. Os missionários entenderam que na visão, Deus estava chamando eles para pregar o evangelho naquela região. É aquilo que eu já disse a nível de introdução. Nem toda a visão de Deus para o projeto missionário é uma visão pavimentada, mas é uma visão que demonstra, então, o desejo de Deus. Às vezes você vai encontrar um caminho difícil, dificuldades na jornada. Mas nesse processo você precisa entender, como professor da escola bíblica e teu aluno também, que Deus está com você nessa visão. Quando você analisa a cidade de Filipos, você vai perceber que aquela comunidade, então, se tornou muito querida. Observe, capítulo 4, versículos 10 ao 20, Paulo agradece aquela igreja que foi fundada por ele. E é interessante você perceber dentro da palavra que o Senhor abriu o coração daquela igreja para cuidar do próprio apóstolo Paulo. Foi Deus que direcionou aquela igreja depois de plantada para poder cooperar com Paulo ainda no projeto missionário. Quando você percebe à luz das escrituras também, você vai perceber que a igreja de Filipos é uma igreja que foi estabelecida a partir de uma obra extraordinária. Deus abre o coração de Lídia para que ela então pudesse abrir a porta da sua casa para a pregação do evangelho. Mas naquela cidade, Deus entra em ação a partir da libertação de uma jovem que tinha espíritos malignos sobre si, que trabalhava a partir das adivinhações. E é tão interessante você perceber que o apóstolo Paulo, ele entra nessa visão a partir da perspectiva bíblica de Atos, capítulo 16, versículos 16 a 18, libertando aquela jovem, mas ao mesmo tempo ele é condenado à prisão pelo fato de ter pregado o evangelho, libertado alguém que estava escravizado pelo pecado, pelo inimigo das nossas almas. Paulo vai preso. Mas a Bíblia faz questão de dizer que depois de açoitados à meia-noite, Atos 16 confirma isso. Eles despertam, começam a orar e a louvar a Deus. Deus abala o cárcere. Em Atos 16, 19 ao 34, descreve de forma extraordinária que Deus então destrói o cárcere ao ponto de Paulo e Silas testemunharem também do evangelho e o carcereiro se entregar junto com a sua casa, se rendendo ao Senhor. Depois de saírem da prisão, você percebe que Paulo ele estabelece a igreja ali e ele vai adiante pregando o evangelho e visitando comunidades ali perto. Então você vai perceber que a igreja de Filipos é uma igreja que tem uma visão missionária porque nasce a partir do projeto missionário. Um projeto missionário eficaz para o sustento da igreja de forma coerente deve partir da direção de Deus, não da direção dos homens. É essa perspectiva que você precisa apresentar para os teus alunos, fundamentado na palavra. Os cristãos da igreja de Filipos foram cristãos que foram estabelecidos pela direção de Deus. Todo projeto missionário precisa ser estabelecido pela direção de Deus também. Em segundo lugar, já avançando, nós vamos analisar agora o segundo subtópico, que trata sobre a seguinte perspectiva: o privilégio de participar do sustento missionário. Qual o privilégio, então, que a igreja tem de participar do sustento missionário, da visão missionária, cooperando, então, para o crescimento da própria igreja local? Segundo o pastor Wagner Gabil, comentarista da lição, a igreja de Filipos ela passa a ser então uma igreja exemplar no Novo Testamento para a cooperação missionária. Nós já trabalhamos isso aqui em lições passadas. A partir do seu apoio financeiro, não só o apoio financeiro, mas o apoio assim de cuidado pastoral.
uma igreja que ora pelos missionários, uma igreja que mantém financeiramente, uma igreja que tem o cuidado de se preocupar com o missionário local, mas ao mesmo tempo enviar pessoas para visitá-los. Foi o caso da própria igreja de Filipos também. A carta da igreja de Filipos, ela foi escrita para transmitir o amor e a gratidão do próprio apóstolo Paulo pelos irmãos da igreja de Filipos e também para orientá-los. E orientá-los a uma vida de unidade, santidade, alegria no Senhor Jesus. Fica claro que quando nós fazemos então a leitura da carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, ou a carta aos Filipenses, Paulo nutria um grande relacionamento então com aquela igreja, ele nutria desse relacionamento. Talvez fosse então a igreja favorita do próprio apóstolo Paulo pelo cuidado daqueles irmãos, porque aqueles irmãos tinham uma visão saudável sobre o cuidado pastoral e o cuidado missional também. E a igreja também precisa ter uma visão saudável com o seu pastor. Filipenses capítulo 4, versículos 15 a 18 vai confirmar isso. Você pode comparar também com 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11. Você percebe dentro da palavra de Deus que além do momentâneo desentendimento entre alguns grupos estabelecidos dentro da igreja, como a irmã Sindique e Evódia, você vai perceber que aquela igreja ela parecia que não tinha nenhum dos problemas gravíssimos comparados à igreja de Corinto. Mas era uma igreja que era formada por pessoas que tinham uma visão do reino de Deus. E a igreja também, para sustentar o missionário, precisa ter uma visão do reino de Deus, uma visão discipuladora, uma visão evangelística. Filipenses não foi escrita por causa de uma crise gritante dentro da igreja. Paulo escreveu cartas no Novo Testamento para orientar as igrejas diante dos seus problemas. Mas quando você analisa a carta aos Filipenses, você percebe que a carta não foi escrita por causa de uma crise, mas a carta foi escrita por causa de uma gratidão. Você pode destacar alguns princípios sobre o porquê a carta aos Filipenses foi escrita para entender a proposta missionária e a participação missionária daquela igreja na visão do reino de Deus. Paulo diz que ele escreve aos irmãos de Filipos para poder transmitir a eles o seu relatório missionário, ou seja, apresentar àquela igreja de forma muito clara notícias sobre a sua prisão, como ele estava vivendo na prisão, o que estava acontecendo com ele. Filipenses capítulo 1, versículos 12 ao 20, você vai confirmar isso. Paulo também escreve a Epístola aos Filipenses porque ele prepara a ida de Timóteo para possivelmente um propósito missionário e uma visita pastoral de Timóteo à igreja de Filipos. Então ele escreve para avisar os irmãos que Timóteo ia lá fazer uma visita enquanto Paulo estava preso. Filipenses 2, 19 a 24 vai confirmar também isso. Você percebe aqui que Paulo ele traça alguns perigos que estavam assolando as igrejas locais daquela região. E assolando aquelas igrejas, Paulo então traz uma orientação missionária, mas ao mesmo tempo uma orientação pastoral, orientando os irmãos para não caírem nesses erros, como o judaísmo que estava querendo adentrar no cristianismo. Isso você vai perceber lá no capítulo 3, versículos 1 ao 19. E por fim, Paulo faz então agradecimentos, agradecendo então essa igreja. Esse é o propósito fundamental da carta, e ele também apresenta essa visão de unidade que a igreja de Filipos tem lá no capítulo 4, versículos 1 ao 3, diante de qualquer circunstância da vida. Então você percebe que Paulo ele escreve para aquela igreja porque essa igreja se envolve com a missão, se envolve com o projeto missionário. Semelhantemente, a nossa igreja também precisa se envolver com a missão. Você, com o teu aluno da escola bíblica, também precisa se envolver com a missão. E você já está se envolvendo, explicando isso em sala de aula para ele e para ela, em nome do Senhor Jesus. E que essa aula esteja edificando você. Se está, deixa o like aí, tá? Vamos então para o terceiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre as esferas, então, do sustento missionário. Eu quero trabalhar isso com você biblicamente, para que você, biblicamente, explicando a palavra, possa orientar os teus alunos em nome de Jesus.
Segundo o pastor Wagner Gabi, nesse subtópico, nós precisamos entender que a igreja ela se envolve com o projeto missionário em várias esferas. Não somente no sustento financeiro, que é muito importante, não é somente enviar recursos financeiros, mas é também se envolver com a igreja missionária que está no campo missionário, com o projeto missionário a partir do cuidado pastoral da igreja que envia. E aí entra então essa perspectiva do cuidado pastoral, dessa perspectiva de entender essa visão do foco missionário. Eu quero tomar como base, a partir da perspectiva do portal da Junta Mundial de Missões, o testemunho do missionário Fabiano Nicodemo. Ele traz uma perspectiva tão interessante a respeito da própria igreja de Filipos. Ele descreve que a igreja de Filipos, no Novo Testamento, é o exemplo de uma igreja missionária que se envolve, então, nesse cuidado missionário. Eu estou falando de um testemunho de um missionário que está em um campo missionário. E ele faz questão de dizer que aquela igreja se preocupava com o apóstolo Paulo. Da mesma maneira, a igreja atual também precisa se preocupar com o missionário que está no campo. A igreja é estabelecida a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, como citei para você, diante de muitos problemas, mas é uma igreja também que se preocupa com os seus missionários no cuidado. A igreja enviou um irmão chamado Epafrodito para poder levar os recursos para o apóstolo Paulo lá no capítulo 4, versículo 10. A igreja fica sabendo que Epafrodito também adoece e se preocupa com aquele irmão que enviou esse recurso. Mas o apóstolo Paulo envia mensagens para aquela igreja dizendo que Epafrodito já estava melhor e, claro, agradecendo o cuidado pastoral daquela igreja. Observe uma igreja que está cuidando do missionário que está no campo, cuidando do missionário que leva o recurso e, ao mesmo tempo, se preocupando e orando por todo aquele projeto de Deus. Você percebe que o trabalho missionário da igreja de Filipos não é só um trabalho missionário de enviar recursos financeiros, mas é o trabalho do cuidado pastoral. Como nós também precisamos ter uma visão do cuidado pastoral, de acompanhar de perto o pastor. A junta missionária da igreja local precisa ter uma visão de cuidado pastoral. O missionário Nicodemo faz questão de dizer que, embora você possa perceber essa perspectiva nos dias atuais desse aumento do dólar, das mudanças políticas, nós precisamos também ter uma visão do cuidado missionário, de estar perto daquele missionário que está se envolvendo com a obra. Embora o Brasil esteja atravessando uma dificuldade e um momento econômico difícil com essa instabilidade política que nós estamos vendo, nós precisamos perceber que a igreja agora ela tem uma fundamentação bíblica para poder cuidar daqueles missionários que estão na linha de frente, com a responsabilidade agora de estabelecer essa ponte de cuidado pastoral. Portanto, é de total responsabilidade da igreja local cuidar dos missionários que estão no campo, cuidar daqueles que são enviados, trabalhar independente das dificuldades que estejam se levantando no nosso dia a dia. E que Deus em Cristo possa edificar você. Se você conhece alguém que precisa muito ouvir essa aula, assistir essa lição, por gentileza, compartilha nas tuas redes sociais. Essas aulas são feitas para você e, claro, para que você também seja um instrumento para poder convidar os irmãos para participar da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E a minha gratidão está sendo estabelecida a você que sempre me ajuda. Deixa o like, deixa a tua mensagem. Muito obrigado, você que está sempre aqui com a gente, você que é assinante do Facilita EBD. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Quais são os princípios básicos que nós precisamos entender, conhecer acerca do sustento missionário realizado pela igreja local? No segundo ponto da aula de hoje, nós vamos observar então alguns princípios básicos para esse sustento missionário da própria igreja e alguns projetos que a gente precisa observar nessa perspectiva a partir da orientação bíblica que estamos trabalhando com vocês. Leia um versículo bíblico antes de entrar no primeiro subtópico, gente boa. Leia então Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vale a pena você realizar essa leitura
junto com os teus alunos, e que Deus edifique você. Então, o primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: o custo do sustento financeiro. Qual é o custo do sustento financeiro realizado, então, por um projeto missionário que a igreja estabelece? Vamos parar para entender a respeito desse aspecto e, de forma muito sábia, nós vamos trabalhar isso com os nossos alunos em nome de Jesus. O comentarista da lição, o pastor Wagner Gabi, destaca que a igreja precisa ter uma visão missional, mas ao mesmo tempo, antes de lançar um projeto missionário, a igreja precisa calcular a respeito dos custos que aquele projeto vai ornar para o caixa da própria igreja, para o caixa missionário, para que a igreja então não inicie o projeto e abandone no meio do caminho. Então entra aqui a importância de observarmos especialmente esse cuidado pastoral. Isso também é cuidado pastoral com a própria obra missionária e com a família que é enviada para o campo missionário. De acordo com Lopes, analisando então especialmente a carta aos Filipenses, nós podemos perceber uma estratégia missionária para plantar uma igreja na cidade de Filipos. Em primeiro lugar, nós podemos destacar a importância dos melhores métodos para alcançar também melhores resultados. Por que Deus desejou então estabelecer uma igreja na cidade de Filipos? É importante você observar isso. Paulo, dentro das Escrituras, ele adota os melhores métodos para a estratégia missionária da própria igreja primitiva. Paulo estabelecia igrejas em locais estratégicos. E você percebe que o fato da visão missionária de Paulo não é uma visão somente humana, mas uma visão dirigida pelo próprio Deus. E essa visão também precisa ser dirigida a você, em teu coração também. Quando você vai para as Escrituras, você vai perceber que Paulo era um missionário estratégico. Estratégico de forma muito espiritual, estratégico também de forma muito pessoal. Ele utiliza métodos para poder alcançar mais vidas. Você vai perceber dentro da palavra que Paulo ele concentrava-se então em lugares estratégicos e plantava as igrejas em lugares, por exemplo, de grandes cidades, para que aquela igreja então estabelecesse, na realidade, outros pontos de pregação e atendesse às comunidades locais. Nessa análise bíblica, nós vamos perceber que foi o próprio Deus que deu essa estratégia ao apóstolo Paulo. Então aqui você já tem um projeto missionário. Quer estabelecer uma missão? Procure lugares estratégicos, onde o missionário pode se estabelecer, onde a visão da missão pode estabelecer, e de lá aquela missão pode ter crescimento e alcançar outras aldeias, povoados, comunidades que podem ser alcançadas por Cristo. Então é necessário ter uma visão estratégica, daí o planejamento. Você precisa não só pensar nos custos, mas precisa ter o planejamento para estabelecer a missão. Em segundo lugar, nós também precisamos observar que a localização da cidade de Filipos, em uma visão geográfica, era perfeita. Quando você observa a palavra, a cidade de Filipos era uma cidade estratégica pela sua própria geografia. Dentro do texto, você vai perceber que ela ficava entre o Oriente e o Ocidente. Ela estava na porta da Ásia e também da Europa. Você percebe dentro das Escrituras que a igreja de Filipos era uma igreja que abria então a porta para a própria Europa, para a pregação do Evangelho. Geograficamente, aquela cidade estava em um local estratégico. E é interessante você perceber que quando Filipe ele funda aquela cidade e dá seu nome, como o pai de Alexandre o Grande, ele estabelece ali uma grande estratégia para poder dominar toda aquela região. A cidade de Filipos, ela tinha abundantes ribeiros, não é à toa que aquela cidade era conhecida como a cidade das fontes, e nessa perspectiva bíblica você percebe que a estratégia missionária, ela deve ser estabelecida pela visão de Deus em pontos estratégicos, e aqui você percebe também que Filipos se torna uma cidade das fontes, e a visão missionária também tem que ser uma visão de fontes, ou seja, estabelece o projeto missionário em um local estratégico, para que aquele local estratégico, então, abra uma visão para outras fontes, alcance, então, outras localidades próximas daquela região.
Essa é uma visão estratégica. Não é somente calcular os gastos, mas é também ter uma visão de Deus sobre a perspectiva missional. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você também sobre a importância histórica da própria cidade de Filipos. A cidade de Filipos, além de ser uma cidade estratégica, além de ser uma cidade que tinha essa visão de ter os recursos dos ribeiros, mas deveria também ter essa visão de ser uma cidade histórica. Ela era uma cidade histórica, uma cidade centenária. Você vai perceber que aquela cidade tinha um cenário estabelecido ali. Você percebe também que aquela cidade ela tinha uma política estabelecida, uma geografia estabelecida, uma educação estabelecida. E aqui você percebe dentro do texto que a própria cidade de Filipos, ela se torna, então, uma cidade que se torna um polo missionário. Então, quando nós analisamos a perspectiva sobre a necessidade de calcular antes de enviar, nós precisamos também perceber a necessidade de ler a estratégia. Onde é que a gente vai enviar? É um local estratégico? É um local que tem fontes, que pode alcançar outras cidades? É um local histórico, onde o missionário pode se estabelecer e estabelecer também um sustento e uma educação melhor também para os seus filhos? Você vai perceber que Filipos se torna uma miniatura da própria Roma. Filipos se torna uma grande cidade, então, onde as pessoas iam para lá por causa do comércio, por causa da estratégia geográfica, por causa do conhecimento que Filipos oferecia. Então, você analisa o texto e percebe dentro da palavra como Deus, então, estabelece uma igreja em local estratégico, orienta, então, sobre a necessidade do cálculo missionário, financeiro também, orienta então sobre essa visão de alcançar vidas em um local que se torna então uma grande igreja. E daí nós precisamos entender que precisa se observar uma visão de crescimento para a igreja que é estabelecida e um projeto missionário em determinadas localidades. Existem projetos missionários que fracassam porque a visão pastoral ou a visão missional envia alguém para um local onde não tem possibilidade de crescimento para estabelecer uma igreja ali. A igreja deve ser estabelecida em um local onde tem possibilidade de crescimento. E aquela localidade que não tem, deve então ser estabelecida pontos de pregação, onde os missionários locais enviam pessoas, visitam, até ter o momento de estabelecer uma igreja naquela localidade. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico. Se eu estou ajudando você, por gentileza, deixe o like e o comentário aí também, tá bom? O segundo subtópico do segundo ponto trata sobre os princípios básicos para o sustento missionário. No próprio texto da lição, o pastor Wagner Gabi elenca alguns princípios básicos para o sustento missionário e eu anotei esses princípios para poder traçar com você, a partir da visão da lição, o que nós vamos argumentar aqui. Ele destaca a respeito da necessidade de suporte financeiro que deve ser feito também de forma organizada, observando as carências e as necessidades então dos missionários. Ele fala sobre o sustento que deve ser coletado pelas igrejas locais, administrado e depois enviado. Ele destaca então que o sustento ele deve ser então uma resposta voluntária da própria igreja. A própria igreja deve agir como a igreja de Filipos de forma voluntária, a partir desse sustento missionário, contribuir. As igrejas podem fazer também cultos focados para as missões, por exemplo. Aqui em Vitória da Conquista nós temos o nosso culto com o departamento missionário todo primeiro domingo do mês. Aquele culto é voltado para uma visão e a conscientização missionária também. Há a necessidade também de nós observarmos o sustento básico e ele deve então ser amplo e educativo e com cuidado pastoral para o próprio missionário. Então isso é responsabilidade da igreja. E esse sustento deve ser também permanente, porque existem igrejas que enviam missionário nos primeiros meses, sustentam o missionário e a sua família e depois cortam aquele vínculo. Isso é um problema para o próprio crescimento da obra missionária no campo em que foi estabelecido. De acordo com Lopes, nós também podemos destacar que a plantação da igreja de Filipos destaca então alguns princípios importantes. Do ponto de vista humano, a igreja ela nasce no coração, na pregação e no sacrifício então
nessa perspectiva da obra de Deus. Em segundo lugar, você percebe então que do ponto de vista agora de Deus, a plantação da igreja, ela é a obra de Deus e é Deus quem abre a porta do coração e liberta as pessoas então da prisão. Então, é Deus que liberta as pessoas que estão aprisionadas do pecado. Então, do ponto de vista divino, é Deus que trabalha. Também nós precisamos entender que para plantar uma igreja, nós precisamos compreender que estamos em uma constante batalha espiritual, tá? Nessa visão missionária, nós nos envolvemos em uma batalha espiritual. Paulo enfrentou uma batalha espiritual, foi preso em Filipos, foi injustiçado, foi açoitado, mas Deus estava com ele. Devemos destacar aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, o evangelho, ele chega até as pessoas pela graça de Deus, pela parte de Deus. Você vai perceber isso em Atos capítulo 16, versículos 10 ao 30, e Deus usa um missionário para isso também. Segundo, a conversão de Lídia também dentro do texto, em Atos 16, 13 e 14, é a ação de Deus. Foi Deus que converteu Lídia e ela abriu a porta da sua casa para a pregação do evangelho, foi batizada e ali nasce a primeira igreja na Europa em Atos 16:40, que é a igreja de Filipos. Também a libertação da jovem possessa é uma ação de Deus. Em Atos 16, 16 ao 18 confirma isso, onde Paulo então traz um grande testemunho da obra de Deus naquele processo. E a conversão do carcereiro em Atos 16, versículos 27 ao 34, confirma o estabelecimento daquela igreja, aonde nós vemos então, em primeiro lugar, nessa perspectiva bíblica, o milagre físico, o próprio terremoto que acontece, o milagre moral, onde todas as pessoas estavam lá e não fugiram, e também você percebe um milagre da conversão, onde aquele carcereiro se converte a Cristo. Então você vai perceber dentro da palavra que há uma responsabilidade da igreja, mas há também uma ação de Deus em todo esse processo da contribuição financeira também. Vamos avançar. Terceiro subtópico destaca então sobre um apoio fiel e permanente aos missionários. Como terceiro subtópico aqui, você percebe a partir da visão do próprio pastor Wagner Gapi, a partir da leitura de Filipenses capítulo 4, versículos 10 ao 23, que a igreja voluntariamente contribui com o apóstolo Paulo, e Paulo então agradece aquela igreja que contribuía com o seu ministério de forma fiel e permanente naquele processo em que ele estava então enfrentando na prisão durante 2 anos, entre o ano de 60 a 62. Segundo Lopes, nós vamos perceber que a obra missionária ela precisa então de uma parceria. Toda obra missionária precisa de uma parceria. Ela deve então ser uma parceria estabelecida pela própria igreja. Paulo agradece à igreja pelo envio de Epafrodito para levar os recursos financeiros, capítulo 2, versículos 25 ao 30. Essa igreja se preocupa com Epafrodito que adoece, mas Paulo então traz então de forma muito clara uma mensagem de gratidão àquela igreja e traz então mensagens que o próprio Epafrodito estava melhorando diante do Senhor. Dentro da palavra então, você percebe que Paulo reserva no seu texto da carta aos Filipenses um testemunho aqui. E nesse testemunho nós vamos destacar alguns princípios. O primeiro deles é a cooperação, que é o melhor caminho para a realização da obra missionária. Está no capítulo 4, versículo 14. A obra missionária, sem a cooperação dos irmãos, sem a cooperação da igreja, ela não se sustenta. Então nós precisamos cooperar, trabalhar mesmo para isso. Paulo, então, ele agradece àqueles irmãos que cooperavam para aquele projeto missionário. A obra missionária, ela exige esforço do missionário, mas exige também esforço da própria igreja local que se envolve na missão. Sem isso não funciona. Em segundo lugar, você vai perceber então que o missionário ele precisa ter um vínculo com a igreja de forma comprometida. Paulo tinha esse vínculo, ele mandava relatórios para aquela igreja. A relação de Paulo era uma relação de parceria aqui. E o missionário também precisa ter uma relação de parceria, apresentando relatórios missionários para a igreja que coopera com ele. E é interessante que a falta desse vínculo com a igreja local
prejudica a obra missionária também. A falta da igreja local pedir esse vínculo com o missionário prejudica a própria obra missionária também. Então é fundamental observarmos que os missionários precisam ter esse cuidado de prestar os seus relatórios na obra da missão. A igreja tem esse vínculo missionário com o cuidado pastoral, cuidando então da família do pastor e do próprio pastor que está no campo, para que a igreja então avance pregando o evangelho. Que Deus use você, que essa aula seja tão edificante. Muito obrigado você que está me ouvindo pelo Spotify, me acompanhando também, tá? Você que está me assistindo, olha, essas lições são feitas para você. Sem você aí do outro lado, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui compartilhando o evangelho com você que gosta de estudar a palavra de Deus e que Deus edifique a sua vida. Ore por nós para que Deus nos dê capacidade também de sempre estar aqui ministrando uma aula para você. Em terceiro lugar, como terceiro ponto, já para finalizar a lição, nós vamos então aprender a partir do seguinte argumento: aprendendo a investir na obra missionária. Como terceiro e último ponto da lição, nós vamos trabalhar sobre essa visão de como aprender a investir na obra missionária de forma coerente e correta também. Leia um versículo, uma passagem bíblica que está agora em Filipenses capítulo 3, versículo 7, junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre a igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Nós já trabalhamos isso aqui com vocês, eu só vou afunilar para que você então tenha uma visão sobre esse aspecto de comparar a igreja de Corinto com a igreja de Filipos, para tratar sobre esse aspecto então de investir na obra missionária de forma coerente e correta. Para o pastor Wagner Gabi, ele destaca esse comentário a respeito da diferença da igreja de Corinto e da diferença da igreja de Filipos. A igreja de Corinto, como nós já estudamos, Paulo então estabelece aquela igreja durante 1 ano e 6 meses, e durante 1 ano e 6 meses, que no caso aqui são 18 meses, Paulo então trabalhava e ao mesmo tempo se envolvia com a obra missionária. Diferente da igreja de Filipos, que tem um coração missionário de ter o cuidado então de sustentar o missionário. A igreja de Corinto tinha diversos problemas, mas a igreja de Filipos ela se torna então a igreja que se coloca à disposição para essa obra. Quando você analisa o texto sagrado, você vai perceber que com muita alegria você percebe que a igreja de Corinto ela nasce no meio da dor do próprio apóstolo Paulo, mas é uma igreja que depois sustenta Paulo na prisão como forma de gratidão. Você vai perceber que Paulo ele envia diversas recomendações para aquela igreja e ele trata a igreja de Filipos agora como coroa também do seu próprio ministério. Você percebe que aquela igreja ela era uma igreja que trazia então uma visão missionária em seu coração, uma visão do sustento missionário, a contribuição para a obra missionária. E de acordo com a palavra de Deus, você percebe o gozo do apóstolo Paulo ao escrever aquela igreja em Filipenses 1, versículo 8, você vai perceber isso. Você vai perceber também a sua gratidão em Filipenses 4, onde ele diz que aquela igreja era uma coroa, nessa perspectiva, coroa de alegria, e ele aponta isso por causa da sua gratidão em seu coração. Ele também fala sobre essa perspectiva de se alegrarem no Senhor, porque aquela igreja se envolvia com a obra missionária. Já a segunda carta aos Coríntios, você percebe que se torna então uma carta mais pessoal. Paulo, ele descreve ali perspectivas pastorais e pessoais nessa carta, mas ao mesmo tempo ele orienta os irmãos a contribuírem com ofertas para o sustento da obra missionária lá em Jerusalém. Então, na Europa, Paulo recolhe esses recursos de forma voluntária e depois, anos mais tarde, você vai perceber que a igreja de Corinto então aprende a se envolver com a obra. Nasce sem aprender a se envolver, mas depois aprende a se envolver com a obra de Deus, e nessa perspectiva, então, essa igreja dá lugar para o crescimento da obra de Deus. Nós também precisamos entender isso. Existem igrejas que não funcionam missionalmente e atrofiam na fé. Mas quando uma igreja se coloca à disposição para funcionar sobre a perspectiva do crescimento missionário e discipulado, essa igreja cresce, essa igreja avança. Então, dentro da palavra, nós devemos observar
que Deus é aquele que dá o sustento para a obra, mas ao mesmo tempo, quando essa igreja se envolve nesse sustento, essa igreja então tem um grande crescimento para a glória de Deus. E já avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre tendo a consciência do nosso dever. Segundo o pastor Wagner Gabi, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, Paulo então ensina a igreja agora a ter a consciência de se envolver na obra missionária. Observe que Paulo agora está falando com a igreja de Corinto e trazendo uma perspectiva missionária para aquela igreja e um envolvimento financeiro também com a obra missionária. Isso está em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 8, onde Paulo solicita que aquela igreja se envolvesse com a missão para enviar ofertas para os irmãos que estavam passando por dificuldades lá em Jerusalém por causa da própria perseguição. Em um artigo postado no portal do SEMAD, você vai perceber que nós podemos contribuir com missões da seguinte maneira. Existem diversas maneiras que você pode contribuir com missões. Cada perspectiva traz então uma orientação para que você possa contribuir com missões de forma coerente também. Você pode contribuir com missões indo para a obra missionária, se ofertando pessoalmente para a missão, mas ao mesmo tempo você pode ofertar financeiramente e você pode contribuir com missões também orando pela missão. É importante então nos envolvermos na missão. Então você vai perceber que você pode trabalhar na contribuição de diversas maneiras. Existem trabalhos missionários estabelecidos por igrejas que mobilizam agora a visão da igreja para a contribuição missional. Esses trabalhos missionários produzem, então, diversas perspectivas fundamentais para esse crescimento. Existem pessoas que doam roupas, doam recursos, trabalham, então, em feiras missionárias, estabelecem cantinas para poder enviar recursos para a própria missão. É interessante que nós precisamos, então, orar também nesse projeto missionário, interceder para que Deus, então, cumpra a sua visão missionária através da vida dos missionários que estão no campo, e nós também devemos ter essa preocupação como base missionária para poder investir aquele valor de forma coerente. Você pode contribuir com missões enviando o recurso para uma base missionária, e aquela base missionária administra o recurso e envia para os missionários necessitados. Você pode investir com missões de forma muito clara, coerente e correta, ofertando no culto missionário da tua igreja, e essa igreja, que é uma igreja responsável, tem então o papel de trabalhar especialmente para a pregação do evangelho. Então você pode estar contribuindo com o evangelho. Como você pode então contribuir? Você pode contribuir doando. A Bíblia faz questão de descrever diversas orientações sobre a contribuição. 2 Coríntios, capítulo 9, melhor dizendo, versículos 6 ao 8, fala sobre essa contribuição missional. Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24, traz especialmente essa gratidão de fazer isso para o Senhor. E aqui nós precisamos entender que, como igreja de Cristo, nós devemos nos envolver de forma coerente em uma base missionária, em uma estratégia missionária para o crescimento da obra de Deus. Avançando, o último subtópico da aula de hoje trata agora sobre pessoas financiando então a obra divina. De acordo com o pastor Wagner Gabi, nesse terceiro e último subtópico, ele cita agora o exemplo de mulheres que investiram então na obra de Jesus, ou seja, no ministério do próprio Jesus, como discípulas para o sustento de Jesus e os próprios discípulos. Você vai perceber a participação das mulheres também na obra missionária. Nós vamos encontrar diversas discípulas que se colocavam à disposição. Atos 9, você encontra então a própria Dorcas se colocando à disposição. Você encontra então a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo se colocando à disposição. Você encontra então o João escrevendo para a senhora eleita, que pode ser a igreja ou pode ser uma irmã, que também estabelecia a sua residência como um ponto de pregação. Então você vai perceber o ministério das mulheres na propagação das boas novas do evangelho. Elas se envolviam não somente com a propagação, mas também com o sustento dessa obra. Lucas capítulo 8, versículo 1, você vai perceber que o evangelho ele era anunciado de aldeia em aldeia.
mas você percebe também o envolvimento das mulheres na própria pregação desse evangelho. Lucas 10:7, você percebe uma orientação do próprio Jesus aos discípulos. Quando você percebe dentro das escrituras, naquela cultura, que as mulheres guardavam então, traziam doações para o próprio crescimento e a propagação do evangelho. E aí você percebe que o sustento da obra missionária do próprio Jesus, na pregação do evangelho, era estabelecido por pessoas, por gente da gente. Não somente pelas mulheres, mas por pessoas que se colocavam à disposição. Aqui eu finalizo dizendo para você que o sustento da obra missionária ele é estabelecido não somente por pessoas que têm recursos altos, mas por você, que traz uma oferta simples, mas com desejo no coração de agradecer a Deus. Mas por você que ora por missões, mas por você também que se coloca à disposição de entender que Deus pode te usar para ser um grande missionário. Para concluir, pastor Wagner Gabi então destaca que, de forma muito clara, que nossos dízimos e ofertas precisam ser administrados de forma coerente para o crescimento da obra missionária. E a igreja precisa ter também essa visão de reino, de investir em missões. Que Deus abençoe você e eu espero que essa aula possa ter te edificado em Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, tá? Ou então você pode nos seguir também nas nossas redes sociais. Se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento ou no Spotify, fica à vontade. Tá aqui os nossos endereços, onde você pode acompanhar a gente pelo YouTube, Pastor Janderson Nascimento, pelo Instagram, @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. Você pode me acompanhar no próprio Spotify, @Janderson Nascimento, ou no TikTok, Pastor Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer de te receber por lá, onde você vai acompanhar os nossos conteúdos pastorais para a tua edificação, para que você em Cristo possa ser abençoado e abençoada. Não se esquece, gente boa, que toda segunda-feira eu tô por aqui também ministrando aula para você da classe dos adultos, sempre às 18 horas no YouTube, onde nós liberamos as lições para a tua edificação. Estamos nos preparando para o primeiro trimestre de 2024 e eu espero muito que Deus possa te abençoar para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus também sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Eu quero interceder por você, quero orar por você que vai ministrar essa aula. Vamos pedir a direção de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa ministração. Eu te agradeço pela vida do teu filho, da tua filha, que vai ministrar essa aula com muita sabedoria, biblicamente falando, edifica-os e edifica os seus alunos. Que a Escola Bíblica Dominical dos teus servos seja uma bênção e que os seus alunos possam ser edificados em nome de Jesus. Usa o Senhor como instrumento na tua mão, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão trazer uma perspectiva muito legal sobre o conhecimento da própria Epístola aos Filipenses. Primeiro esse aqui, ó. Quero indicar para você o texto da editora Vida Nova, Introdução ao Novo Testamento, do Don Carson, Douglas Moore, Léo Morris, texto extraordinário para a tua edificação. Quero indicar para você também Foco e Desenvolvimento, do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, da editora Agnus, que traz uma perspectiva muito interessante sobre a própria Epístola aos Filipenses. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 10, onde nós vamos aprender ou entender sobre o desafio da janela 10x40. Um beijo no teu coração, até a próxima segunda, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.